Corinthians e Fortaleza, que se enfrentam 9h30 da... O jogo é às 9, na verdade, né? Acho que o jogo... Que horas é o jogo, cara? 9h30. 9h30? 9h30, Cada hora é um pô. horário, é 9h30, 9h15, Sim, acontece. 9h30, 9h45. Cara, a gente não consegue se É que a gente não programar, vive meu. mais naquele monopólio de mamacita. Ah, isso é verdade. A Não tem mamacita mais. tá com problemas. Agora a mamacita distribuiu mais, Ô, entendeu? qual que é a chance do Leão virar o jogo hoje e se classificar? Ah, da mesma forma como na semana passada eu cravei que o Fortaleza ganhava do Corinthians, Tá. hoje nada acontece. O Corinthians passa, né? Acho que a fase é outra. O Corinthians não pode vacilar. Depois, eu sei que o foco tem que ser o Campeonato Brasileiro, mas o Corinthians conquistou um bom resultado sábado, respirou no Brasileirão, mesmo ainda não conseguindo deixar ali a zona do rebaixamento. Mas hoje, depois do que você constrói fora de casa, num jogo que parecia, antes da bola rolar, que seria muito mais difícil, você não pode desperdiçar. Então o Corinthians tem que hoje, né, entrar com a cabecinha no lugar, fazer o protocolo e passar de fase, né? Hoje, pra mim, acho que vai meio no automático também, sabe? Vai gerar o elenco. Ah, inclusive, Romero falou que ninguém da imprensa colocava ele como titular. Preciso falar alguma coisa aqui? Que nessa mesa vocês não aqui, queriam? Não, aqui a gente talvez seja um bastião. Vocês não queriam ele como titular. Não, o Bruno queria. Só eu queria. Não, o Bruno Milhose. Tá bom, então continuando depois Eu gosto do Romero. dessa pequena Eu gosto do pincelada. Romero, eu gosto. Por que eu falei dele? Porque hoje como é que vai ser? Dá pra jogar com mistão? Thales Magno tá fora, né? Thales Magno tá fora. Vai mudar alguma coisa? O jogo contra o São Paulo é só no outro domingo. Nesse, Então vamos né? lá. Outro. É que a gente tá mais perto desse domingo do que no outro. É verdade, né? hoje ainda é terça. Quarta, quinta, sexta, sábado, são Sim. 4 dias, gol Joga do Real hoje Madrid. e entra em campo domingo. Isso, gol do Real Madrid, gol de Rodrigo. Cara, toda hora, toda vez que a gente senta aqui, o Real Madrid Esse tá jogando. é um cara subestimado, hein? Inclusive, falamos pouco de teve um Rodrigo. ex-jogador craque aqui, não vou mencionar nomes, do Grupo Bandeirantes, mas que me confidenciou em off, falou assim, ó, pra mim o Rodrigo é melhor que o Vinícius Júnior. Olha, talvez. É um debate, será? Não, é que o Vinícius Júnior ele é um jogador mais plástico. O Rodrigo talvez ele seja mais eficiente. Pode ser. Mas Ó, ainda é difícil ter um veredito. Então vamos lá, Rodrigo, Romero, tudo começa com R. Aí eu vou de jogadores- Romero, eu vou de isso, Romero. Jogadores semelhantes. Sim. Hoje, o Corinthians pode correr um risco de jogar com o mistão que jogou contra o Fortaleza na ida? Não tinha agarro. O Yuri Alberto até Não. ficou, mas é um cara Cara, jovem. acho que seria até um prêmio pro time que conquistou um bom resultado em Fortaleza, Entendi. o Ramon repetir hoje. Então Pô, deixar... se conquistou o resultado lá, tem plenas condições de Isso é verdade. conquistar aqui, não achas? Eu acho. Eu acho que tem que tomar um cuidado para não acontecer o que aconteceu contra o Red Bull Bragantino. Porque uma coisa caiu nos pênaltis contra o Juventude, você lembra? Foi lá, o Hugo salvou a pátria. Sim. Aí vai nos pênaltis contra o Red Bull Bragantino, perdendo por 2-1 em casa depois de construir uma vitória de Do 2-1. Juventude não, né? O Corinthians passou no tempo normal do Juventude. Perdão, o Juventude foi 3-1. Foi contra o Bragantino Foi contra- e teve um e antes. também contra o Grêmio. Grêmio. Isso. Não, foi o Grêmio? É, porque o Grêmio foram 2 empates por 0-0, aí lá em Curitiba o Hugo pegou alguns pênaltis. Não, mas qual foi o jogo? Foi contra o Red Bull Bragantino que o Hugo pegou 2 pênaltis seguidos? Foi isso, Então é isso. Então isso. eu tava confundindo. Exato. Então vamos lá. Aí a terceira vez, ô Paulo do Vale, aí é muito, né? Aí é demais. Aí é até os deuses do futebol Poderia ter sido semana passada contra o Juventude, mas o Corinthians foi lá e conseguiu fazer mais um o gol. 3-1. É. Tá, agora, se levar um jogo pros pênaltis contra o Fortaleza de novo, perder por 2 de diferença em casa, não é legal não. Mas viu, o Fortaleza é um time que também precisa às vezes virar aquela chavinha, sabe, pra você entrar de fato num hall de times que chegam pra ganhar. O Fortaleza vem sendo, de alguma forma, tocado pelo Vojvoda brilhantemente, assim. O Vojvoda é um baita treinador, pra mim seria o próximo técnico da seleção brasileira se o Edinaldo resolver mandar o Dorival embora amanhã. Eu iria atrás do Vojvoda. Olha. Dito isso, o Fortaleza precisa virar uma chavinha que ainda não virou. Ano passado bateu na trave de virar na final contra a LDU, perdeu nos pênaltis. Fortaleza foi eliminado por um time do Vasco da Gama que até então na temporada não inspirava tanto. Então, eu acho difícil o Fortaleza conseguir algo no tempo normal. Se conseguir, ainda vai ter dificuldade de passar nos pênaltis pra camisa do Corinthians e pro Hugo Souza, viu, Martelli? Olha, vou falar uma coisa, pra quem tá ouvindo aqui na Rádio Bandeirantes, o Resenha Seguro Bet, muita gente no YouTube, inclusive, perguntando, essa camisa sua aí, PDV, ó, torcedor corintiano tá
confiante em homenagem ao placar de hoje, porque tem o número 30 aí de Stephen Curry. Acho que o cara tá falando que vai ser 3-0 pro Timão, né? Pode ser. Mas o Corinthians também não pode entrar num discurso de pensar no jogo de domingo já, né? Não. Então já ficar... Vai na classificação. Até porque o São Paulo amanhã tem um negocinho... Não é um negocinho né, difícil. Pode até mudar o ambiente. Não entra num discurso que é o perigo também, falar, pô, já classificamos. É muito delicado se olhar e falar, já classificamos, igual, claro, cada torcedor pode pensar o que quiser, mas manda aqui, pô, já foi, já passou. Não é bem assim, tem que tomar cuidado, porque o Fortaleza é um time muito competente e vai hoje em busca também do resultado. Mas isso é uma coisa, ô PDV, que você falou e você tem razão, porque eu concordo também. Muitas vezes o Fortaleza tem que dar aquela virada de chave e não ser aquele time que sempre chega e incomoda, mas que, pô, chega, incomoda e passa, sabe? Chega, incomoda e fala, pô, hoje é um jogo contra o Corinthians que não dá pra fazer 3-0, 2-0, ganhar de boca igual ganhou de boca, enfim. Mas então vamos fechar a casa, cara. Vamos jogar um 0-0, não sei, vamos tentar buscar a classificação lá, ser um pouquinho mais... E assim, só um detalhe, o Fortaleza vem de um resultado espetacular no fim de semana, em que, se ele repetir hoje, não vai acontecer, tá, gente? Mas o Fortaleza fez gols suficientes no final de semana que, se fosse o jogo contra o Corinthians, passava. O Fortaleza goleou o Bahia. Sim. E o Bahia é um time difícil. O Bahia é um time hoje até mais estruturado, falando de equipe e de jogadores à disposição, do que o próprio Corinthians. E que está à frente, bem à frente do Corinthians no Brasileirão. Então, assim, eu acho que o Corinthians tem tudo pra passar pelo resultado que eu não esperava na semana passada. Eu confesso aqui, pra mim o Corinthians ia ficar pelo caminho contra o Fortaleza, até por questão de foco. Ter que focar mais no brasileiro, tá preocupado e tudo mais, e o Fortaleza hoje ser mais arrumado. Fiquei surpreso com a vitória do Corinthians na semana passada, uma vitória maiúscula. Muita gente ficou. Dito isso, agora o Corinthians tem que passar. Agora o peso tá no Corinthians, exatamente. O peso tá no Corinthians. Construir a vantagem de 2-0, vocês têm que passar de qualquer jeito. E esse jogo de ida, eu fico imaginando também, não foi um dos melhores jogos do Corinthians na temporada versus um dos piores do Fortaleza na temporada? Sim, boa. Isso é uma das coisas que também contou. É verdade. O torcedor do Leão, acho que olha e fala, Fortaleza hoje pode fazer um jogo bom. Hoje não foi legal. Hoje o Corinthians estava de um jeito melhor, que ninguém esperava. Hoje a gente não foi bem, perdemos por 2-0. Essa oscilação pode acontecer. Pode acontecer hoje. Fortaleza pode jogar melhor, sei lá, sai vencendo por 1-0, já dá uma complicada. Enfim, faz um gol na Neoquímica Arena. Claro que tudo isso a gente vai ver 9h30 da noite, quando o Futebol da Bandeirantes fizer o jogo e transmitir para você com Ulisses Costa, Ronaldo Giovanelli, Pedro Ramiro, Nina Gagliotti e Alexandre Pretzel.